3 da manhã, 9 horas mais 23 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 e também estamos ao vivo lá no Facebook do Jornal Panorama. Você que quiser conferir então nosso bate-papo com o vereador Luiz Felipe Luslenen, estamos ao vivo também no Facebook do Jornal Panorama. E na linha conosco então o vereador Luiz Felipe Luslenen, vereador do PSDB aqui de Taquara. Bom dia, vereador Fifi. Bom dia, Vinícius, bom dia à nossa comunidade taquarense, regional e também aqueles que acompanham pelas mídias sociais. Vereador Fifi, hoje segunda-feira, dia 11 de maio, até ontem à noite a Câmara de Vereadores de Taquara estava recebendo contribuições da comunidade numa consulta pública que foi aberta a semana passada sobre um projeto que prevê a redução do número de vereadores em Taquara, de 15 para 11. Esse projeto é assinado pelo vereador Fifi, entre outros vereadores. Esse projeto, vereador, como está a tramitação dele e como o vereador vem acompanhando essa proposta? Perfeito. Quero inicialmente dar o destaque que ainda no sábado pela manhã eu encaminhei um requerimento ao presidente da casa, o vereador Guido Mário, bem como a outros 2 servidores e ao jurídico da casa, assinamos o vereador Regis e eu a proposta e o documento, pedindo que essa consulta pública que eles estão fazendo, ela seja prorrogado o prazo, porque houve até, no meu entendimento, a publicidade dessa consulta ela ficou limitada. Então, nós precisaríamos abrir mais. Segundo ponto que nós pedimos nesse documento é que a Câmara disponibilize outros meios de comunicação da sociedade, das pessoas, para com a Câmara de Vereadores, para darem as suas devidas opiniões. Nem todas as pessoas têm acesso fácil a e-mail, mas elas têm acesso fácil ao WhatsApp, e elas têm acesso fácil às mídias sociais, como Facebook e Instagram, e por consequência o Messenger, né? Então, pedindo para que a Câmara abrisse o canal de comunicação também por esses meios. Também nós pedimos que fosse realizado uma enquete, ou na página de Facebook, ou mesmo na página da Câmara de Vereadores, para que as pessoas pudessem votar nessa enquete a sua sugestão entre 9 e 15 vereadores, que é o que a Constituição define como mínimo e máximo para Taquara. E que após o prazo da consulta, que fosse dado um novo prazo de 72 horas para apresentação de emendas. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Achei que tinha caído. Para apresentação de emendas por parte dos vereadores. E, infelizmente, ainda não tivemos nenhuma resposta por parte da Câmara de Vereadores sobre esse documento. Apenas para ressaltar aqui que nós estamos tentando, de uma forma ou de outra, pedir e encaminhar aí mais prazo e novos meios de comunicação por parte da sociedade. Mas vamos ao que interessa, Vinícius e população. O trabalho legislativo da instituição Câmara de Vereadores, ou melhor, dos vereadores, no meu entendimento, aqui eu vou dar a opinião do vereador Luiz Felipe, do Fifi, tá? Ele precisa ser dividido num tripé. Ele tem 3 bases, 3 pilares principais a serem trabalhados pelo vereador, que eles se dividem em fiscalização e transparência, legislar e representar. Essas seriam as 3 bases de um trabalho de um parlamentar, de um vereador. Quando a gente fala em fiscalização e transparência, eu vou trazendo alguns exemplos da forma como eu, vereador Luiz Felipe, tenho trabalhado ao longo desses 4 anos, tá? Que quase estão sendo concluídos aí. No papel da fiscalização e da transparência, quando lá no início dessa administração
dessa legislatura, eu, juntamente com algumas pessoas da comunidade taquarense, encontramos alguns problemas na Expocampo. Fizemos todo um estudo e chamamos os vereadores para o debate. Infelizmente, participaram do debate o vereador Regis e o vereador Nelson Martins, porque na época eram só nós três, os vereadores de oposição. Os demais vereadores, eles se distanciaram do papel de fiscalização sobre a pauta da Expocampo, porque eles sabiam que o caminho natural seria impeachment o prefeito Tito com base nos prováveis atos de ação de improbidade. Tanto que existe hoje uma ação correndo no Ministério Público contra a administração municipal pela possível improbidade administrativa no Expocampo, foi denunciada por esse vereador. Ao mesmo tempo, nós poderíamos citar aqui uma série de outros papéis de fiscalização, como lá em agosto, na primeira segunda-feira de agosto de 2017, quando esse vereador torna público um documento do CREMERS que apontava uma série de irregularidades do hospital e que naquele momento acusavam o possível fechamento da estrutura hospitalar. Infelizmente, os vereadores, novamente, na sua maioria, e por consequência aqueles que representam uma base de governo, eles acabaram fechando os olhos e o que aconteceu na sequência? Tivemos o fechamento do hospital. Então, nós temos aqui uma série de outras ações de fiscalização e de transparência que seriam necessárias. E, infelizmente, quando tu tem uma Câmara que ela é massivamente de situação, os olhos acabam ficando meio fechados, certo? E as coisas erradas, elas seguem acontecendo numa escala muito maior. Aí, ainda na transparência, falamos ali na fiscalização, ainda na transparência, nós tivemos esse vereador e junto com o vereador Regis, nós tivemos 4 projetos apresentados que eles seriam muito, muito importantes para a sociedade, né, que buscava a transparência e o acesso aos serviços e à informação. Quero aqui dar o destaque para a lista de espera da saúde pública, para exames, para consultas e para cirurgias. A Câmara de Vereadores votou contrário. A divulgação de remédios pela internet, facilitando o acesso de quem mora nos bairros e de quem mora no interior, que tem dificuldades em se locomover até o posto de saúde, até a farmácia, do 24 horas para retirar os seus remédios. A Câmara rejeitou. Aí também a lista de plantões médicos, né, de forma antecipada. Eu gosto de consultar com o Dr. Jair. Eu estou vendo que o Dr. Jair vai estar tal dia em tal posto de saúde. Ok, eu vou deixar para consultar, isso não é algo de urgência e emergência, nesse dia para que eu tenha acesso ao médico que eu me sinto confortável. Nós tivemos rejeitado. Aí o vereador Regis também fez uma proposição de divulgação da lista pública de espera da educação infantil, porque nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de conseguir matricular os seus filhos. Nós também tivemos esses projetos rejeitados. Então, aqui a gente fala um pouquinho e rapidamente, brevemente, sobre fiscalização e transparência, que é um dos pilares. O segundo pilar, Vinícius, que tem uma importância fundamental, Sim. É o da legislação, é o de legislar. Vereador é quem pode propor leis ou votar as leis encaminhadas do Poder Executivo. Quando a gente fala que vereador pode propor lei, é importante a gente mencionar que as leis, elas são limitadas. Nós não podemos gerar nenhuma lei que gere despesas para o Poder Executivo, para o município. Então, nós acabamos nos limitando em muitas leis, por exemplo, nessas questões da transparência e do acesso à informação, que infelizmente a Câmara não gosta muito, os vereadores atuais não simpatizam muito com essa ideia, né? Os vereadores da base do prefeito Tito. Ao mesmo tempo, nós podemos propor emendas aos projetos do Executivo Municipal. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos.
é comum nós vermos as pessoas que querem ter acesso, professores, quando abrem os contratos para contratação de professores. Nós não temos nenhum critério claro nos projetos de contratação dos professores. Ou seja, se eu sou amigo do rei, nesse caso amigo do prefeito, ou amigo de um vereador que seja da base de governo, eu estou mais próximo de conseguir a minha indicação como contratado, né? E infelizmente felizmente eu apresentei em praticamente todos os projetos de contratações que autorizavam contratação, seja na área da educação, na área da saúde ou mesmo em outras áreas, que o Executivo Municipal fizesse um processo seletivo simplificado de contratação, que ele definisse um critério de apresentação de currículo e que as primeiras vagas seriam destinadas para aqueles que tivessem mais experiência ou maior formação, mas que tivessem algo a mais e se diferenciassem em relação a todos os demais para que pudessem ser contratados. Infelizmente, essas emendas elas foram sempre rejeitadas por parte da Câmara de Vereadores. Posso trazer um outro exemplo aqui de quando a gente analisa um projeto do Executivo e que a gente precisa ter maior responsabilidade no votar. Por exemplo, em 2017, a administração municipal ela fez algumas alterações nas empresas que contratavam os serviços com o município, e eu apresentei uma emenda naquele momento, que a empresa, para receber qualquer tipo de valor do Executivo Municipal, ela precisava apresentar as suas negativas nos âmbitos municipal, estadual e federal para poder receber. E o que acontecia? O que aconteceu? A Câmara votou contra, a Câmara rejeitou a emenda. Se nós tivéssemos essa emenda lá atrás formalizada na administração municipal, o que teria acontecido? Dificilmente nós teríamos visto essa demora e essa lentidão na falta de serviços prestados por parte do gestor. Porque se o gestor quisesse ter acesso àquele valor de R$350 mil que o município tinha contratado, ele precisava mensalmente apresentar as suas negativas. Agora, e daí o tempo nos ensina, e a gente precisa ir se atualizando, se modernizando. Agora, em março, quando nós votamos o novo contrato com o Instituto Vila Nova, esse vereador apresenta novamente a emenda de 2017, porém ela com um complemento a mais, porque aprendemos que a empresa, para receber quaisquer valores do município, precisaria apresentar as certidões fiscais e trabalhistas no âmbito municipal, estadual e federal. Ou seja, qualquer recebimento teria que comprovar que estava em dia com os funcionários, em dia com os impostos municipais, estaduais e federais. O que aconteceu com a Câmara de novo? Votou contra a emenda. Quando ela vota contra uma emenda do vereador Luiz Felipe, ela não está votando contra o vereador Luiz Felipe. Ela está votando contra o interesse da sociedade, contra o interesse do coletivo. Aí, poderia aqui citar uma série de outras emendas que esse vereador vem apresentando ao longo do trabalho. Então, aqui nós temos o segundo pilar, que é a importância de legislar de forma independente ao Executivo Municipal. E, por fim, nós temos a terceira base, que é o da representatividade. Bom, como se faz a representatividade? Ela tem várias formas de se fazer. É o vereador estando presente ou visitando os bairros e as localidades do interior. É o vereador estar escutando as reivindicações dos bairros e do interior e levando para dentro da Câmara e muitas vezes até promovendo as reuniões. Aqui eu posso dar um exemplo do trabalho desse vereador, meu trabalho, Luiz Felipe Fifi. Nós tínhamos um problema muito sério de esgotamento
sanitário no loteamento Olaria, lá no bairro Empresa. Em dado momento, a prefeitura chegou lá, abriu todos os bueiros e deixou aberto, e parou de trabalhar nos bueiros, mas deixaram todos eles abertos. O esgotamento estava voltando no pátio das casas, estava saindo nas ruas, correndo a céu aberto. E, mais grave ainda, a administração municipal, ela tinha interligado o esgoto pluvial e cloacal, direcionando diretamente ele para o Rio dos Sinos. Aí, isso foi noticiado até pelo Jornal Panorama, pela Rádio Taquara, em alguns momentos. E nós tentamos várias vezes o contato com a administração e resolvendo uma boa. Até que nós não conseguimos. Foi quando nós acionamos o MP e esse vereador convocou uma reunião dentro da Câmara, convidando alguns moradores do loteamento, convidando o Ministério Público, convidando o prefeito, o vice-prefeito, o jurídico da Câmara, secretário de Obras e Meio Ambiente. Naquele momento, a Ximena, quando eu abri a reunião, ela olhou, nossa, isso dá cadeia. Bom, mas nós não queríamos simplesmente cadeia ou qualquer outra questão. Que nós realmente queríamos era resolver os problemas da comunidade e daquelas pessoas. Conseguimos. Em poucos dias, poucos meses depois daquela reunião, os problemas foram encaminhados, resolvidos e solucionados. Então, aqui é um exemplo de representatividade, né? Esse vereador mesmo pediu algumas reuniões com a Brigada Militar. Eu lembro que lá no início do mandato nós tínhamos um problema tão grave quanto hoje, mas até era um pouco mais grave, na Praça da Bandeira, né, ali da antiga rodoviária, e onde as pessoas não estavam mais seguras caminhando, não estavam mais seguras para frequentar aquele espaço. E então pedi uma reunião com a Brigada e com os vereadores e nós fomos até lá. E daí, naquele momento, nós descobrimos o porquê que nós tínhamos um alto número de pedintes dentro do município. E daí se cobrou da assistência social algumas ações e algumas pautas para que isso não voltasse a acontecer. Tivemos em alguns momentos a redução, depois um aumento, a redução e uma instabilidade muito forte pela falta de políticas públicas do Executivo. Então, a representatividade ela se dá muitas vezes nessas ações. Mas ainda tem um terceiro ponto, ou quarto ponto da representatividade, que ela precisa ser relevada. Quando um cidadão nos chama e nos diz, olha, eu estou com a lâmpada queimada aqui na frente da minha casa. Poderia o Executivo Municipal criar um sistema de mais fácil acesso por parte do cidadão, para que ele tivesse o acesso direto lá na Secretaria de Obras ou no Departamento de Iluminação Pública, pedindo a troca daquela lâmpada, que não necessariamente tivesse que passar pelo vereador. Agora, claro, se for a preferência do cidadão pedir para o vereador, ok, o vereador está ali para receber a sua demanda. Assim como muitas vezes as pessoas reivindicam redutores de velocidade em frente às suas casas ou em frente às escolas. Aí acabam procurando quem? Os vereadores também. E daí é mais uma pauta de representatividade. E daí aqui, batendo na pauta da transparência que eu falei antes, que era do trabalho, muitas vezes as pessoas elas precisam ter acesso a algum exame, a alguma consulta, a alguma cirurgia. E daí elas procuram o vereador para o vereador tentar intermediar. E aqui eu digo que é crime quando o vereador tenta furar a fila para colocar uma pessoa a ser atendida antes da lista dos protocolos. E daí aqui é muito grave, porque não deve o vereador mediar a consulta ou encaminhamento de saúde de ninguém. Isso é um direito ao acesso de todas as pessoas. Aí o que acontece? O vereador ele precisa desenvolver um trabalho para fiscalizar, para que a fila ela esteja andando e atendendo as pessoas. Por isso que eu falei na transparência e por isso da importância da apresentação dos projetos que deixem claro as listas de espera e o acesso de todos.
Então, a representatividade, no meu entendimento, ela se dá dessa forma. E daí, muitas vezes, aqui vale um destaque que agora nós entramos na importância da redução do número de vereadores. Muitas vezes, o Executivo Municipal, ele não consegue atender as demandas da comunidade, as demandas das pessoas. Por consequência, os pedidos dos vereadores, quando é a instalação de um redutor de velocidade, a troca de uma lâmpada, o conserto de um buraco, a manutenção de uma estrada, com o argumento de que não tem recursos, de que falta dinheiro, de que o cobertor ele é curto e de que ele tem as suas prioridades e não vai fugir das suas prioridades. Ok, até aqui está tudo certo. Só que se nós estamos falhando com o nosso papel de representatividade por falta de recursos do Executivo Municipal, nós precisamos repensar. Será que nós estamos corretos? Vereador, Oi. Eu recebo uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos escutando, o Diogo Perfeito. Correia, ele que é servidor público aqui de Taquara, e ele faz o seguinte questionamento. Pergunta ao vereador qual é a teoria política que o vereador utiliza para embasar a sua opinião sobre representatividade, um autor, por exemplo. Não, eu trago aqui, é Diogo isso? Diogo, Tá. Ele é servidor público, ele trabalha na Justiça do Trabalho aqui de Taquara. Certo. Eu estou trazendo pela minha experiência, Diogo, de um mandato de 2009 a 2012, quando nós tínhamos 10 vereadores em Taquara, e estou trazendo a minha experiência agora de um mandato de 2017 a 2020 como vereador de Taquara. E daí aqui eu vou complementar o que eu estava falando e que eu acredito que se você for uma pessoa de sua consciência vai acabar concordando comigo, certo? E era onde eu estava falando, Vinícius. Vamos lá, as pessoas estão pedindo as melhorias na cidade e os vereadores não conseguem atender com a desculpa do executivo de que não há recursos financeiros para tal. Bom, se nós reduzirmos o número de vereadores, nós vamos, de uma forma bastante direta, certo? Conseguir uma economia considerável. Vou te dar o exemplo, certo? Se nós reduzirmos hoje de 15 vereadores para 9 vereadores, nós vamos ter uma economia aqui que vai beirar a casa de R$2.200.000. Se o Executivo Municipal se utilizar desse recurso para buscar emendas, para buscar projetos junto ao governo federal, nós vamos falar aqui que o município vai ter uma capacidade de novos e maiores investimentos no município de Taquara superior a R$22 milhões. Olha o impacto que nós podemos causar. Todo esse asfalto que o prefeito está comemorando agora, ele está sendo feito com um empréstimo bancário para os 2 próximos prefeitos pagarem a conta. E ele vai investir R$5 milhões. Agora, imaginem os senhores se nós temos o potencial de buscarmos 22 milhões junto ao governo federal. Eu só aqui já me satisfaz muito a redução do número de vereadores em função do aumento de investimento e, por consequência, da representatividade dos vereadores. Porque a representatividade ela não adianta ser feita apenas na falácia, apenas no falar, apenas nas palavras. Ela precisa se confirmar nas ações e no dia a dia. E a maior parte da representatividade, ela diz respeito às necessidades das pessoas e precisam de recursos. Então nós vamos representar muito mais as pessoas se nós tivermos mais recursos e mais projetos encaminhados. Então, vejam bem, se nós falarmos em 11 vereadores, que é a proposta que está em análise nesse momento, nós vamos estar falando aqui numa economia de aproximadamente R$1.500.000. Nós estamos falando, nós temos poder de buscar 15 milhões de reais junto ao governo federal em novos processos, em novas ações.
Aí, pois não, fica à vontade. O vereador só complementa, depois eu vou fazer um questionamento do ponto de vista político e do ponto de vista prático de aprovação desse projeto, mas o vereador pode complementar. Perfeito. Não, então, o que acontece, certo? Se faz necessário essa redução por todas essas razões, mas se nós tivéssemos uma Câmara que ela fosse totalmente independente ao Poder Executivo, de que ela realmente pautasse o Poder Executivo e cobrasse do Poder Executivo de forma a estar independente, eu não digo contra o Executivo, mas de forma independente, passando a pautar o Executivo, quem sabe os 15 vereadores seriam baratos para o município de Taquara, porque nós não estaríamos vendo os mandos e desmandos e todos esses problemas claros e gritantes que atingem a vida das pessoas no dia a dia. Perfeito. Mas infelizmente nós não temos isso e isso me satisfaz em reduzir o número de vereadores. Bom, o vereador colocou aí todas as questões pelas quais o vereador entende que esse projeto precisa ser analisado e, claro, na opinião do vereador Luiz Felipe, aprovado. Agora eu vou partir do ponto de vista prático. Nós temos 15 vereadores, esse projeto foi apresentado pela oposição, não tem a assinatura de nenhum integrante da base do governo e agora ele vai ser submetido à votação. Já conversei com alguns parlamentares aqui no programa, o vereador Levi, o vereador Guido Mário e também a vereadora Mônica, se eu não me engano, foram os que se manifestaram aqui no programa. Os três já se manifestaram contrários a essa proposta. Como o vereador entende que esse projeto acabará sendo aprovado na Câmara? Enfim, como convencer os pares a votar esse projeto? Com o mesmo argumento utilizado para a redução do salário dos vereadores. Pressão popular, participação da população. Não vem vereador dizer que estava convencido, todos os vereadores estavam convencidos desde sempre com a redução dos salários. Por que eu digo isso? Porque logo no primeiro, segundo dia que nós estouramos nas redes sociais a pressão popular, teve vereador no seu perfil que defendeu veementemente, fortemente a manutenção do subsídio pelo trabalho que estava expondo lá. Aí depois da pressão popular estar muito forte, esses vereadores acabaram recuando. Então a pressão popular, ela deu certo, ela foi favorável e ela contribuiu muito para a redução do número de vereadores. A única forma que nós temos hoje de garantir, de buscar essa redução é com pressão popular. Perfeito. Felizmente tem uma eleição esse ano, que acredito eu que se não for em outubro, vai ser em novembro ou dezembro, mas não passará desse ano, certo? E que há uma preocupação da maioria daqueles que lá estão em buscar a sua reeleição. E a pressão popular, ela contribui muito para isso. Ao mesmo tempo, o vereador foi apresentado pela base de apoio do governo um projeto que é apontado como uma espécie de contrapartida, uma espécie de medida alternativa a essa redução do número de parlamentares, que é a redução do 1/10 do repasse encaminhado à Câmara. Na ocasião que eu entrevistei o presidente da Câmara, o Guido Mário, aqui no programa, ele inclusive mencionou que a Câmara, em anos anteriores, quando tinha 10 vereadores, gastava mais do que hoje quando tem 15, segundo ele. E além disso, ele me coloca da seguinte forma, que diminuir o número de vereadores não é a garantia de economia. A garantia de economia se dá, segundo a entrevista que eu fiz com o presidente, efetivamente pela redução do repasse que vai ser feito à Câmara. Como o vereador Luiz Felipe observa essas argumentações e esse projeto também que está em tramitação na Câmara de redução do 1/10 que vai ser encaminhado à Câmara, do recurso que sai do Executivo e vai para o Legislativo para manutenção do Legislativo? Vinícius, se comunidade, não vamos dar tapinha nas costas, mandar beijinho no coração e enganar ninguém. Vamos ser sinceros, vamos ser retos, vamos ser diretos. Simplesmente reduzir o 1/10 não garante nada em relação às economias. Vamos lá, eu vou reduzir o 1/10 e vou manter para 4,5%. Eu defendo isso.
Ok, tá tudo certo, vamos fazer essa economia, certo? Só que eu vou, se hoje eu já estou gastando os 4,5%, eu vou continuar gastando os 4,5%. Eu vou ter o recurso igual para pagar 15 vereadores. Agora eu posso propor a redução do 12º para 4,5%, que eu voto favorável, tudo certo, não tem dificuldade nenhuma com isso. Só que ao mesmo tempo eu também posso complementar com outras duas ações. Reduzir reduzir o salário dos vereadores. Ok, objetivo atingido. Tivemos aqui uma economia gigantesca, certo? Já posso até já trazer ela aqui, 8.900, só um pouquinho. 800 vai ser mais, aqui vamos arredondar os números aqui. 54 vereador está fazendo cálculo ao vivo aqui, vamos lá. Estou fazendo cálculo ao vivo, mas só para vocês terem uma ideia do que nós atingimos com a redução do subsídio por vereador, certo? 8.900 menos 5.800, certo? Nós tivemos de cara 3.100. Aí nós temos aqui mais R$1.200 de taxas, certo? Que mais ou menos que nós conseguimos reduzir com essa redução. Nós vamos arredondar números aqui, que nós tivemos uma economia de R$6.500 por vereador. Hoje nós tivemos aqui, ao longo dos 4 anos, certo? Deixa eu ver aqui, vezes 4, nós tivemos uma economia superior a R$4 milhões. Bom, beleza, nós tivemos um primeiro passo. Então, vai sobrar mais dinheiro para o executivo. Agora, nós podemos dar o segundo passo para ganhar ainda mais, reduzindo o número de vereadores. Bom, aí aqui nós vamos reduzir, se reduz para 11 vereadores, seria um número intermediário, para não ser o radical de ir para 9, mas ficar no meio do caminho. Nós estamos falando de uma economia de mais R$1,5 milhão. Pelo que eu depreendi do seu raciocínio em relação a esse projeto de redução do 12º, o vereador argumenta que essa redução não seja efetiva, porque hoje a Câmara já gastaria, vamos dizer, 4,5%. Seria mais ou menos esse o entendimento? Só para mim ver se eu compreendi. Sim, Vinícius. Pois é, e aí eu vou perguntar, tirando o que a Câmara devolve para o Executivo, porque a Câmara recebe 6%, tirando o que ela devolve para o Executivo, os gastos efetivos para a manutenção da Câmara e do trabalho legislativo, existe um levantamento técnico de qual percentual esse gasto, que é o de manutenção do trabalho legislativo, atinge? Não, nunca foi passado isso. Alguns números eles ficam mais na administração e na forma como cada presidente do legislativo quer trabalhar. Alguns presidentes usam toda a estrutura legislativa para dispor do seu trabalho. Outros presidentes acabam usando parte da estrutura interna para fazer a sua gestão. Então, como nós temos um presidente por ano e altera isso, durante os 4 anos de um mandato legislativo, nós vamos ter 4 pensamentos diferentes de gestão da Câmara. Então, tu tem o vereador que ele pode trabalhar com a estrutura mínima, o presidente vai trabalhar com a estrutura mínima, e tu tem o presidente que vai trabalhar com a estrutura máxima. Então, nesse momento, quanto mais nós limitarmos os gastos, maiores vão ser as economias e mais recursos vão sobrar nos cofres do Executivo Municipal. Eu tenho 2 minutos, vereador, e eu preciso só então que o vereador faça as conclusões, por gentileza. Perfeito. Então assim, eu encerro dizer, alguns vereadores estão defendendo a manutenção do número de vereadores com base na representatividade. Porque nós corremos o risco de deixar o bairro tal sem representante, a localidade tal sem representante e tal. Só que nós precisamos trazer isso à tona das pessoas. Nós não temos um voto distrital em Taquara. No Brasil, nós temos um voto aberto, por exemplo, para Taquara inteira. Então, nós não temos como dar a garantia, por exemplo, de que o bairro Empresa vai ter o seu vereador eleito, se manter 15 vereadores. Nós não temos como garantir que a localidade do Rio da Ilha vá ter
você é o vereador eleito. Nós não temos como garantir que o loteamento, que o bairro vamos pegar o Petrópolis, que possui um percentual considerável de votos dentro do município. Nós não temos como garantir que o bairro Petrópolis ou o bairro Santa Terezinha tenha o seu representante. O voto ele é aberto e ele é por aqueles que fizeram o maior. Então, dizer que nós vamos garantir a representatividade com isso é muito pouco. Agora, nós podemos garantir a representatividade com mais dinheiro e mais projeto no caixa do município, de uma maneira muito mais forte para as pessoas. Então, eu quero te agradecer, Vinícius, pela oportunidade. Nós poderíamos ter falado, e faltou o tempo para isso, sobre a carta aberta do movimento democrático do Vale do Paranhana. Eu não vi nenhum chamamento da sociedade para participar de nenhuma reunião, eu não vi nenhuma ação nas mídias sociais, e ficou muito claro de que isso é puxado de forma direta por uma esquerda mais radical, a qual eu não me coloco e também não me sinto à vontade. Eu acho que nós não podemos. O vereador se refere a uma carta divulgada pelo Comitê da Democracia. Isso, Comitê pela mesmo. Democracia, que foi divulgada na última semana. Esse documento até a gente procurou as entidades. O comitê é formado pelas seguintes entidades: Sindicato dos Bancários do Vale do Paranhana, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Vale do Paranhana, Sindicato Sapateiros de Parobé, Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, CEPER Sindicato, e o comitê informou ainda que conta com a participação de vários cidadãos espalhados pelos municípios do Paranhana, mas essa relação de nomes não foi divulgada. Esse comitê divulgou essa carta defendendo a manutenção em 15 do número de cadeiras da Câmara de Taquara. Eu faço uma provocação para o Jornal Panorama e para a Rádio Taquara, para que divulgue uma nova matéria com imagens de atas desse comitê se reunindo. Olha, vereador, a gente vai divulgar isso se o comitê mandar para nós, tá? Perfeito. O que a gente só deixa claro é que a gente divulgou todas as posições. Assim como a gente divulgou a do comitê, a gente vai divulgar se outras posições estiverem contrárias. Não, claro, mas tu entendeu? Eu queria ver a ata de uma reunião desse comitê e quem são as pessoas que estão por trás dele. Infelizmente, eles não vão divulgar. Acho que isso também o vereador pode encaminhar ao comitê se for necessário também. Claro. Mas aí é que está, onde é a base do comitê? Quem responde pelo comitê, os nomes estão apagados, estão no silêncio. E para mim, democracia não se faz dessa forma. Democracia se faz de maneira totalmente aberta, clara, limpa, transparente com os nomes. Vini, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Quero convocar a população taquarense para que fique atento no encaminhamento desse projeto e para que ela esteja de olho em todos aqueles que votarem favorável e votarem contrário à redução do número de vereadores. Política se faz com pressão. Fifi, só preciso esclarecer que essa questão do comitê, a gente divulgou um posicionamento que a gente recebeu aqui. Essas entidades, eu e o vereador conversamos na sexta-feira, porque num primeiro momento, né, vereador, não tinha a relação das entidades que se formam esse comitê, né? E o vereador me chamou a atenção, o próprio vereador Luiz Felipe me chamou a atenção para isso. Eu perguntei a algumas lideranças do comitê, então, quais eram as entidades signatárias deste documento, e eles me colocaram, então, aquelas que eu acabei de ler aqui, né? E a partir disso, nós não temos mais como do jornal questionar. O comitê mandou uma carta assinada para o Vale do Paranhana, para o Jornal Panorama, a partir então com a assinatura dessas entidades. Eu acredito que essas entidades tenham deliberado a respeito do assunto para se posicionar, né? Claro, mas eu não, veja bem, eu não estou trazendo nenhuma crítica aqui. Alô? Alô? Pelo contrário. Fifi, só retoma essa parte que parou quando você estava falando de que não estava trazendo nenhuma crítica. Não, eu não trago nenhuma crítica ao jornal, bem pelo contrário. Ao jornal e à Rádio Taquara, eu trago o meu reconhecimento e a minha gratidão por estarem trazendo a informação, por estarem abrindo o debate de maneira muito responsável, escutando todos os lados, certo? Então, aqui fica. Eu fiz essa provocação porque os nomes do comitê das pessoas... Eu só precisei fazer o esclarecimento para que nós posicionamos, porque daqui a pouco pode ficar alguma dúvida sobre o nosso processo jornalístico. Não, e eu jamais colocaria o processo de vocês em risco. Sou extremamente grato e agradecido
porque sempre que precisei, de forma imediata, eu consegui o espaço. Esse espaço hoje, por exemplo, nós ajustamos ele no final da sexta-feira, de maneira assim, pode ser segunda, pode, ok, foi muito rápido. Então, eu sou muito grato a esse veículo de comunicação pela forma a qual vem produzindo as suas matérias e vem abrindo seus espaços para o debate. Tá, Vinícius? Acho que meu tempo estourou, Estouramos completamente, mas eu também acabei interferindo. Vamos lá, vereador, só vamos complementar em 30 segundos, por favor. Perfeito. Eu quero pedir, então, para que a população esteja atenta, acompanhe e pressione os vereadores de Taquara pela redução para que nós conseguimos ter uma economia maior e, por consequência, investirmos mais no interesse dos munícipes e não apenas em políticos. E dizer, Vinícius, a todas as mães, a minha gratidão e o meu reconhecimento por elas cuidarem tão bem de todos nós e ajudarem a formar pessoas responsáveis, pessoas interessadas em construir um novo amanhã, em construir novos caráteres, novas personalidades. Perfeito. Obrigado, vereador Luiz Felipe. Um grande abraço e sempre à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Este é o vereador Luiz Felipe Luslenen, vereador Fifi, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara, hoje dia 11 de maio, segunda-feira. Vamos para, meu amigo Josué Ferreira me alerta lá, né? Vamos para os comerciais que temos 2 blocos aí esperando, né? Vamos ao comercial e em seguida eu volto aqui na Rádio Taquara.